Alô, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, 28 de dezembro de 2022, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, está aqui, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, item 115. Nós estamos seguindo as indicações de Kardec. Hoje, em particular, no capítulo 2º do livro 4º, Penas e Gozos Futuros, questão 110, Não, Ressurreição da Carne. não é isso hoje, não. Isso é a continuação. É a revista espírita. Não, tem a Hoje, revista, não, é porque você saiu. Quando ele indicou aqui no final do estudo que teve, do 222, ele indicou justamente como é que é o nome? Aqui que nós estamos falando. Ressurreição da carne. Lembra que conversamos, eu perguntei a Marisa, o que você acha, Terezinha? E vocês concordaram. Mas tudo bem, não tem problema. Mas primeiro nós vamos ver a revista espírita, né? Primeiro, né? A continuação do 222, do Livro dos Espíritos. Não, o 222, a questão, aquelas considerações gerais, né, sobre a reencarnação, a Marisa terminou, né, Zé? Sim, mas aí teve a indicação, Terezinha. Eu preparei a revista espírita. Não tem problema. Aqui, ó. Vê a seguir o artigo da ressurreição espírita, da ressurreição da carne e do 110. Foi aí que mas não tem problema, porque lembra, a gente conversou e eu perguntei a vocês. Tá certo. Porque justamente a continuação da pluralidade das existências. Sim. Mas o que a gente pode fazer? Pouco, é pequeno. Então, vamos ler. Eu boto. Eu boto. Tá bom. Uhum. Aqui está a ressurreição da carne. Você está vendo ou não? Não, ainda não. Então, eu vou compartilhar. Olha aí. Você está vendo o quê? Sim, agora sim, capítulo 8º, ressurreição da carne. Não, é o item, porque o capítulo é o 9º. Espera aí, deixa eu me certificar. É o capítulo 2, livro 4º. Esse é o número, é o subtítulo número 8º, Ressurreição da Carne. Tá. Bom, então vamos lá. Eu não estou forçando. Eu leio, então. Vamos lá. Ressurreição da carne. A questão 1010 do Livro dos Espíritos, né? O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? A pergunta de Kardec, né? Resposta. Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas, que a tomam ao pé da letra, e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhe, porém, uma interpretação lógica, e esses, a que chamais livre pensadores, a admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião?
Bom, muito bem. Ele fala aqui do dogma da ressurreição da carne, né? Que é aquela crença que leva, né, as pessoas a aceitarem a ideia de que o corpo físico pode voltar à vida, né? Isso daí ainda hoje existem certas religiões que acreditam nisso, né? Mas nós hoje, com o avanço da ciência e tudo mais, nós sabemos que isso é impossível, porque desde o momento da morte do corpo, já começa o processo de desintegração daquele corpo, né? Ele já começa aquele processo de putrefação e tudo mais, e nós sabemos que as moléculas que são usadas, que formavam esse corpo, essas moléculas, esse corpo vai se desfazendo, essas moléculas voltam para a natureza e são reutilizadas em outros corpos de animais, são reutilizadas em plantas e tudo mais, e até outros corpos humanos também. Então, é impossível um corpo que já morreu voltar à vida, né? E, então, o que o Espírito está falando? Que se nós dermos para essa palavra, ressurreição, a interpretação da reencarnação, aí sim, né, a ideia já fica coerente e fica lógica, que é algo totalmente possível, verdadeiro, dentro da natureza, dentro das leis naturais, né? Não tem como ser de outra forma, né? Não tem como ser ressurreição no sentido estrito da palavra, né? Aqui tem o significado de desarrazoado, né? Que é uma coisa sem lógica, né? Sem razão, sem raciocínio, né? Uma coisa ilógica, né? Isso daí. E eu achei interessante, sabe, Terezinha, sobre essa parte do dogma, porque ultimamente está me pegando muito, está, na verdade, me incomodando a repetição da palavra dogma. Então, tem um site que fala justamente no lado filosófico e sociológico. E eu fui buscar justamente, olha que interessante, dogma é um termo de origem grega, isso já sabemos, que significa literalmente o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou uma convicção, um pensamento firme ou doutrina. Olha aí. Posteriormente, passou a ter um fundamento religioso em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. Veja que ficou tão mais claro do que quando nós pegamos no próprio dicionário. Lembra que conversamos sobre isso e tem aqui no dicionário? Fica mais claro essa compreensão sobre dogma. Sim, isso mesmo. Agora, a questão da ressurreição, no sentido de ressurreição mesmo, né? Ele trata aí como dogma, mas desde que seja interpretado como reencarnação, né? E por isso que eu achei interessante, porque até hoje em dia, não é que é isso. Já sabia, antes, na época, sempre houve esse entendimento, quer dizer, não entendimento, mas se acreditava na reencarnação. E não se utilizava, essa ressurreição, mas vamos dizer, com os discípulos, era tudo natural. Tudo é natural. Não existia essa concepção que hoje trazemos. Que temos em mente que foi, nesse caso, eu não sei como chegamos ao ponto dessa ressurreição em retornar num corpo que já não existe mais. Por quê? Se nós observarmos, irmos até a época de Jesus, era normal os fenômenos mediúnicos
e essa parte. Eles chamam a ressurreição, mas eles, não sei, na verdade, nem eu posso dizer se utilizava essa palavra ou não, porque são tantas as traduções que eu não posso afirmar nada. Você não pode afirmar, né? Uhum. Não podemos. Então, essa concepção que eles tinham não era essa que nós temos hoje. Quer dizer, ainda alguns. Ainda tem, né? Que a pessoa morre, fica dormindo, aí no dia do juízo final ela acorda, né? E vai ser julgada e tudo mais com o mesmo corpo, né? Tanto que Maria de Magdala saiu e foi até os discípulos anunciar vamos dizer, a materialização de Jesus. Bom, mas por quê? Apareceu para você. Então, era para lá, era natural. Né? Agora, sim, em relação ao contexto em si, os livres pensadores, as pessoas que estão mais flexíveis e que utilizam a razão, não tem mais lógica. Tem. Quem raciocina, né, analisa as coisas, não aceita certos absurdos, né? Não tem como aceitar, porque ele está lá, está raciocinando, está pensando, está comparando, está questionando. Eu falo, não pode ser desse jeito. Então, é como o Espírito fala aqui, esses livres pensadores, quer dizer, eles não aceitam aquilo que é colocado para eles e eles têm que aceitar, eles não aceitam. Mas o que eles mais querem é crer, como o Espírito fala aí. Só que eles querem crer em algo que fale a sua razão. Que tenha lógica. Tenha lógica, que fale a sua razão. E o outro ponto, Terezinha, que eu achei interessante, é no final. Como quererias que esse princípio não estivesse na religião? Olha a pergunta que ele faz. Que é da reencarnação, né? O princípio da reencarnação. Né? Que faz parte, né? Por quê? Porque tem que estar na religião? Porque a religião, ela trata da vida após a morte, não é? E a reencarnação faz parte desse quadro de ensinamentos e de princípios, né? A reencarnação é um dos princípios que fazem parte para o espírito depois da morte do corpo, é uma consequência natural. Uma consequência natural. E ele vem explicando posteriormente isso. Aí, Terezinha. Agora, a questão 1010A. Então, a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco, se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas vêm, pelo contrário, confirmá-la, sancioná-la, através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam em alegorias. Acho que aqui é sem alegorias, hein? Dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de uma falta de interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. São Luís. Ali é sem alegorias, viu? Eu vou ver no livro aqui, a linguagem figurada, então, sem alegorias. Sem alegorias, falta um S. Falta um S aqui. Aqui também então, está Zélia, aqui o Espírito está falando que a Igreja Católica trata a ressurreição como reencarnação. Mas não é o que passam para o povo, né? Porque fala que Jesus subiu aos céus em corpo e alma, né? Quando ele depois da morte dele. E eles rejeitam categoricamente a reencarnação, né? Os católicos fervorosos, eles rejeitam a reencarnação. Olha, os espíritos não
em subverter. Quer dizer, Kardec sempre falou isso, desde o início, né? Que o Espiritismo veio não para fundar uma nova religião, não para combater as religiões a religião que já existe, veio para dar força para a religião, né? Porque aquilo que a religião ensina de uma forma muito vaga, muito assim, imprecisa, né? O Espiritismo vem e vem ensinar de uma forma mais lógica, dando exemplos, dando provas, né? Então veio em auxílio à religião, não para combater a religião, né? E explicar o que já se tinha. Eu acho interessante que, como essa pedagogia, inclusive utilizada por Kardec, que aprendeu com o pestalato seco, vai e se continua o aprendizado naquilo que se sabe. E assim foi feito assim foi que os espíritos trouxeram. Já existia algo falando sobre a reencarnação, mal interpretado. Aí, não, agora chegou o tempo de tirar o véu. Porque, inclusive, né, como nós já vimos, né, Zélia? Acho que foi no século IV ou século V, que a ideia da reencarnação foi abolida, né, da Igreja Católica, pelo imperador, que não admitiu mais, e quem se atrevesse a falar de reencarnação era até morto, era perseguido e morto. Então, a reencarnação foi realmente abolida dentro do catolicismo, né? Eu tenho aqui... Ai, deixa eu pegar aqui. Tem Peraí, só um instantinho. Tem uma nota, o número 66 do que lemos, sobre aqui. Estas respostas aqui. De São Luís. Quer que eu leia? Por favor. Essas respostas de São Luís confirmam a natureza religiosa do Espiritismo, ressaltada por Kardec no item 8 da conclusão, em que a doutrina é apresentada como desenvolvimento histórico do cristianismo. Estranham alguns que o espírito use o título de santo, mas é evidente que o usa como meio de identificação. Aliás, como ensina Kardec, os títulos terrenos nada representam para os espíritos superiores, podendo ser usados por eles quando se fizer necessário, como nesse caso. Então, né, a natureza religiosa do espiritismo, né? Isso é uma questão que a gente pode uma hora conversar, né, Célia? Isso, e é muito interessante, inclusive, por isso que nós estamos fazendo uma reavaliação, muitas vezes, reavaliação não, mas nos reeducando para entender, por exemplo, porque a mensagem foi de São Luís. Por que São Luís? Bom, aí vamos conversar futuramente, já conversamos sobre algumas coisas, sobre isso, né? Mas seria até um estudo utilizando esse tema. Que nós estamos vendo que o próprio Kardec aqui, ele utiliza dogmas várias vezes. Várias vezes, E era um pedagogo. E tem um texto de Kardec muito, muito importante falando sobre essa questão da religião, né? Na Revista Espírita, e eu achava interessante a gente um dia fazer um estudo sobre esse texto. Ou complementar, porque eu vou fazer uma complementação de daqui mesmo. Olha só, Terezinha, porque já se está falando tanto em dogmas e estou realmente já ficando muito chateada. Aí ele tem a continuação para finalizar. E agora tem uma coisa, Terezinha, que eu notei entre o PDF, que olha que é de Herculano Pires, e o meu PDF, e o meu livro físico, você vai ver que tem aqui a nota do número 67. Quando eu vou para o número 67 da nota, é interessante que falta uma parte. Quer dizer, não é isso. É aqui, quando termina, esse aqui, onde está o número 67, supostamente, não tem mais nada. O meu tem, que é umas 4 linhas.
Aí eu não entendi Tá. muito, não sei. E olha que é o mesmo tradutor. Esse comentário aqui, no seu Não, tem mais? esse comentário que nós vamos ler. Tá bom. Vou ler, então. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos. E isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Então, uma molécula que formava o meu corpo, um dia pode formar o corpo de um animal, né? Foi o que você comentou. Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos. E aqui entra aquela lei, né? Que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma, né? E essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos vossos alimentos provêm, talvez, do corpo de um indivíduo que conhecesses. E assim por diante. É o grande laboratório da natureza, né? Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Está bem claro, né? Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. Isso havíamos comentado também, não sei se alguém está com alguma dúvida, e se quiser fazer alguma pergunta, alguma reflexão sobre o tema, porque já conversamos sobre isso. Já. Bom, essa nota aqui é do Herculano Pires, essa que eu vou ler agora? Não, essa não é a nota, não, essa é de Kardec. A de Herculano vem no final. E essa aqui da agora, que eu vou ler agora? É de Kardec. De Kardec também. Então, vamos lá. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias, né? Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem reconduzida à verdadeira significação? E se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é o corolário natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Bom, em relação a isso, ele tem a continuação, foi o que eu te falei, que eu não entendi por que não tem a continuação aqui no PDF. Aí ele fala sobre essa parte do único mundo habitado. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Isso aí. Aquilo também que nós já conversamos, né, com relação a lugares de sofrimento, locais definidos, né, para os espíritos felizes
e locais definidos para espíritos infelizes. Kardec fala em várias partes da sua obra que não existe isso, né? Que são estados do espírito, estado do espírito. E isso ele pode estar em qualquer local, né? Em qualquer lugar, né? Achei Então, interessante quando ele falou aqui, enquanto a doutrina espírita ocorre todos os dias. todos os dias, Está né? sempre renovando o planeta com a Porque, reencarnação, retorno. segundo essa ideia da ressurreição, tem que esperar o dia do juízo final, né? E isso ocorre toda hora, né? A gente desencarna, enfrenta lá as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas, a gente faz avaliação. Quando ele fala em julgamento aqui mais embaixo, nós sabemos que esse julgamento, né, que vai ter um tribunal lá, né? Nós estaremos lá à frente de um juiz. É o tribunal da nossa própria consciência, né, Zélia? Que é um tribunal bastante severo, né? Uma coisa que me incomoda são justamente isso que futuramente vamos conversar sobre alguns vocábulos que se utiliza que sabemos na doutrina. Devem sofrer aqui, quando ele diz que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer e que verá, com exceção de simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas. Aí vem continuando, aí continua. Esse não é bem por aí, não é que devem sofrer. E se devem sofrer, eu entendo assim, as diferentes provas que nós vamos ter que enfrentar na vida. Isso. É nesse sentido, vamos ter que vivenciar as provas que nós temos que enfrentar para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente crescer. E se devem sofrer, vai ter que passar, vai ter que enfrentar, não é? Vai ter que vivenciar aquilo. São experiências que nós vamos ter que experienciar, né? Vamos dizer assim. É nesse sentido que nós mesmos escolhemos. E nós, muitas delas, nós mesmos escolhemos, né? Outras são consequências naturais de escolhas que fizemos e de decisões que tomamos. Então, se devem sofrer, é que nós vamos ter que enfrentar mesmo, porque faz parte do devem é muito forte, né, Terezinha? É muito forte. Mas não tem saída. Como uma imposição, o sofrimento, quer dizer que a reencarnação seria um sofrimento, e não é bem por aí. Não, mas aqui está falando em consequências das diferentes provas. Sim. São as provas que nós temos que enfrentar, né? É isso, né? Mas é bom esclarecer para que é bom esclarecer, Terezinha, porque alguns quando têm contato com a doutrina, inicialmente, como eu já escutei, mas parece e fala de santos e fala das imposições, e não é assim. Não é assim. Não, então, como nós estamos aqui estudando, é melhor esclarecer, não é bem... Esclarecer. E sempre que não é... e sempre naquele sentido que não é castigo, né, que não tem nem castigo nem recompensa, né? São consequências naturais que a gente vai enfrentar para aprender e para crescer, né? O objetivo não é o sofrimento, o objetivo é o crescimento do espírito, né? E tudo vai depender do estado da alma, neste caso, porque já está encarnada, porque nós sabemos que pode-se passar por vários obstáculos gravíssimos. Nós estamos vendo que um caso que uma pessoa, que esse ser está passando, mas ela pode estar bem. E nós consideramos como sofrimento. Isso. Então, é bem relativo. Agora, em relação à nota aqui, Terezinha 67, ele deixou aqui algo. Aqui, ó, 67. Ah, tá. A pluralidade dos mundos habitados era admitida como possibilidade no tempo de Kardec, como é hoje, embora a ciência não a admita como verdade comprovada. Flammarion publicou uma grande obra a respeito,
traduzida para o português, A Pluralidade dos Mundos Habitados. E no prefácio de O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, declara, com a sua autoridade de astrônomo, a imortalidade através das esferas siderais parece-me o complemento lógico da astronomia. Os astrônomos atuais procuram obter provas a respeito. Hoje, né, a gente pesquisando, eu gosto do assunto astronomia, não entendo nada, né, mas eu gosto do assunto. Então, quando eu posso, eu leio alguma coisa. Hoje existem, a NASA hoje gasta bilhões de dólares para pesquisar vida em outros mundos. Não gastaria tudo isso se tivesse certeza que não existe, né? É porque sabe que tem, então hoje já a possibilidade maior é de que há, sim, vida em outros mundos, né? E a doutrina espírita, olha o avanço da doutrina espírita falando isso no século XIX, né? Estava muito à frente, né? Os espíritos, Kardec, estavam muito à frente no século XIX, assim, afirmando que existe vida em outros mundos, né? E vemos a grandiosidade moral desses espíritos. Você vê Flammarion, todos eles, e Victor Hugo, todos eles intelectuais, fazia parte da sociedade, não é sociedade anônima, da sociedade parisiense. Eu já ia falar sociedade anônima. E faziam e comprovavam, eles estavam ali, tendo contato diretamente justamente com o mundo espiritual. Era a época. E ajudou, inclusive, em alguns descobrimentos. Pessoas que faziam parte desses estudos, dessas pesquisas, se nós observar, tem um site muito interessante que fala sobre a parte científica de alguns espíritas que, graças a essa comunicabilidade que havia na época, começaram a se questionar como estava sempre procurando, e descobriram algumas coisas graças aos fenômenos que estavam ocorrendo na época em que eles estavam estudando. Tem sites muito interessantes, se eu me lembrar, eu trago. Tem o Flammarion, tem um casal que é muito conhecido também, e outros espíritas que muitas pessoas não sabem, que eram contemporâneos a Kardec, e contribuiu muito com a ciência atual. Bom, aí, Terezinha, finalizamos essa parte da carne, da carne não, mas tudo bem. Como é que é? Da ressurreição da carne. Agora eu posso entrar com o meu texto, né? Essa faixa que você pôs aqui em cima, eu não estou conseguindo entrar para abrir minha tela. Agora? Não. Que faixa, Terezinha? Ali em cima, uma faixa preta que entrou. Não estou conseguindo. Agora não vejo a... Eu não coloquei faixa preta. Você pode movê-la, Terezinha. Eu acho que ela subiu. Ah, tá. Você pode movê-la. Por exemplo, agora mesmo eu movi para outra tela. Eu já pus para baixo, pode deixar. Bom, então vamos lá. Abrir a tela. Deixa eu pôr aqui só, senão eu fico... Tá. Então, podemos começar aqui, então? Por favor. Tá bom. Vamos lá. Então, agora nós vamos entrar na Revista Espírita, abril de 1862, que é uma indicação de Kardec para nós continuarmos com aquele estudo, né, da questão do item 115 do livro O que é o Espiritismo. Ele colocou aqui como uma indicação para complementação, né, do estudo sobre a reencarnação.
Então, o título desse artigo é Consequências da doutrina da reencarnação sobre a propagação do espiritismo. Um fato que ninguém poderia negar é que o espiritismo marcha com rapidez. Ora, quando uma coisa se propaga, é porque convém. Se o espiritismo se propaga, é porque convém. Há várias causas para isso. A primeira, e sem contradição, como já explicamos em diversas circunstâncias, é a satisfação moral que proporciona aos que o compreendem e praticam. Mas, até mesmo essa causa, em parte, recebe o seu vigor do princípio da reencarnação. É o que tentaremos demonstrar. Então, ele vai demonstrar por que o Espiritismo traz essa satisfação moral para quem estuda, né? E ele fala que na base está o princípio da reencarnação. Então, vamos em frente. Agora eu não consigo mudar aqui o... Bom. Agora sim, viu? Agora eu não consigo mudar. Mudou. Nenhuma criatura que reflita deixará de se preocupar com seu futuro após a morte, o que bem vale a pena. Quem é que não liga mais importância à sua situação na Terra durante alguns anos do que uns poucos dias? Mais ainda, durante a primeira parte da vida a gente trabalha, extenua-se de fadiga e se impõe toda sorte de restrições para, na outra metade, garantir-se um pouco de repouso e bem-estar. E é verdade, né? A gente sempre procura fazer uma programação para a nossa vida a longo prazo, né? Como é que nós vamos estar lá na frente, quando chegar a velhice e tudo mais, né? Terezinha? Oi? Pode falar, Zélia. Zélia? Você está seguindo a sequência? Tô seguindo. Porque está diferente. Está bem diferente daqui da Revista Espírita, que eu tenho. E essa aí é muito interessante. Então, vamos ver, analisar isso depois. Tá bem diferente. Porque, olha só. Bom, se bem que tá. O Espiritismo marcha com rapidez. Aí tem. Aí continua. Aí contigo vai, segue direitinho. Rapidez, fato que ninguém poderá negar. Aí, volta, retorna, por favor. Aqui? Isso. A minha está bem, esse está muito bem. Outra coisa, se o espiritismo também se... Interessante, está bem diferente, viu? Mas... o meu tá com estou com o livro aqui, tá de acordo com o livro. Você está vendo? Você está vendo? Eu tenho o PDF. Tenho o PDF. É ótimo que estejamos vendo aqui. Vou mostrar para vocês o PDF que eu tenho. Então, eu tenho... Vocês estão vendo? Sim. Pronto, o PDF que eu tenho... É o mesmo título, é o mesmo título. A mesma coisa, eu vou mostrar, porque como é interessante, estamos estudando, vemos a diferença, para que a parte inicial, lá no... Porque não está. Eu tenho que ir aqui. Põe no início. Não, eu tenho que ir no início, bem na capa. Lá na capa. Pronto, olha aí. Assim se estuda, assim se vê. Olha aqui, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Aí tem que ir para o mês de abril. Não, eu tô indo na capa para mostrar como para ver a diferença, para poder mostrar para vocês quem foi que fez a tradução. A Revista Espírita tem Jornal de Estudo Psicológico, Allan Kardec, ano 5º, 1862, e o tradutor foi Evandro Noleta Bezerra. Eu nunca ouvi falar nesse tradutor. Mas é da FEB. Da FEB? O meu aqui é do Júlio de Abreu Filho e da Edicel.
A Edicel uma editora que o Herculano Pires trabalhou Pois muito com essa editora, então, assim, né? eu acho que depois vou ver essa parte, que está dando uma diferença aqui muito interessante. Você está vendo aqui? Olha, consequências da doutrina da reencarnação, doutrina da reencarnação sobre a propagação do espiritismo. A mesma coisa. Aí esse primeiro parágrafo está igual. A mesma O coisa. espiritismo marcha com rapidez, fato que ninguém pode negar. Aí muda alguma coisa, mas não é tão lá, não é tanto. Quando você leu... qualquer homem que reflita... mas olha, qualquer homem que reflita, tá aí. Aqui tá. Nenhuma criatura que reflita deixará com que os... Entendeu? Acho que é a escolha de palavras, viu? Mas o que você leu posteriormente, que eu não via, não tinha aqui. O segundo slide. O segundo slide. Posso. Tá, agora eu não posso mexer porque está o seu aí. Não, eu vou sair. Então, é muito interessante ver, Terezinha, estamos estudando. É como nós estamos online, mas é como se estivéssemos no centro espírita. E também, viu, Zélia, quando o parágrafo é muito grande, eu divido em 2, também pode ser isso. Mas eu segui. Mas tudo bem, vamos ver isso posteriormente, tá? Pronto, obrigada, Terezinha. Imagina. Então, aqui, olha, eu dividi o parágrafo, então esse é esse é o segundo parágrafo ainda, viu? Tá? Porque está no segundo parágrafo, justo você está no segundo, não é isso? Isso. Pois é. Então, vamos ler, então. Se temos tantos cuidados... Não, bota, por favor. Compartilha, porque aí fica melhor. Está compartilhado. Aí eu não estou vendo, não. Eu voltei. Deixa eu ver, deixa eu pôr de novo, então, aqui. E... Entrou agora? Agora sim, agora tá. sim. Esse é o segundo parágrafo, né? Mas eu dividi esse segundo parágrafo porque ele era grande. Eu estou seguindo, tá. Se temos tantos cuidados por alguns anos indefinidos, não é racional tê-los ainda mais pela vida de além-túmulo, cuja duração é ilimitada, né? Se a gente se preocupa com alguns anos como encarnado, imagina a importância da vida depois da morte do corpo, né? Cuja duração é ilimitada, né? Por que motivo a maioria trabalha mais pelo presente fugidio do que pelo futuro sem fim? Por que a gente dá mais importância para a vida material do que para a vida espiritual, não é? É que a gente acredita na realidade do presente e duvida do futuro. Ora, a gente só duvida daquilo que não compreende. Compreenda-se o futuro e tudo cessará, né? Aos próprios olhos daqueles que, no estado de crenças vulgares, estão melhor convencidos da vida futura, essa se apresenta de maneira tão vaga que nem sempre basta a fé para fixar as ideias, pois aquela tem mais as características de uma hipótese do que as de uma realidade. Aquilo que a gente já conversou também, né, Zélia? As religiões, todas as religiões, falam que a vida continua após a morte. Nenhuma religião fala que com a morte acaba tudo. Só que essa vida após a morte é mostrada de uma forma muito vaga, muito indefinida, que não dá aquela segurança para a pessoa, né? A pessoa não tem aquela certeza, aquela segurança que o Espiritismo dá. O Espiritismo vem destruir essa incerteza pelo testemunho dos que viveram e por provas, de certo modo, materiais. Então, os próprios espíritos que vieram, né, para dar para a gente essa certeza. Você está me ouvindo, Zélia? Eu estou, porque tá diferente. Aí eu tô lendo o teu e estou lendo aqui o que eu tenho. Impressionante. Toda religião repousa necessariamente sobre a vida futura. E todos os dogmas convergem forçosamente para esse fim único. É visando atingir esse fim que eles são praticados. E a fé nos dogmas está na razão direta da eficácia que se lhes atribui para alcançá-lo.
Então, os dogmas, a crença nos dogmas leva necessariamente a essa crença, né, na continuidade da vida. A teoria da vida futura é, pois, a pedra angular de toda a doutrina religiosa. Se essa teoria pecar pela base, se abrir brecha a sérias objeções, se ela se contradiz, se for demonstrada a impossibilidade de certas partes, tudo se esboroa. Para começar, surge a dúvida. A esta sucede a negação absoluta, e os dogmas são arrastados no naufrágio da fé. Foi o que deu origem a muitos incrédulos, né? Foi essas brechas, né, que as religiões apresentam sobre a vida futura, aquelas ideias absurdas de céu, de inferno, de demônio, de fogo que queima eternamente sem consumir, e tantas coisas que são brechas, porque são argumentos frágeis, não se sustentam, né? E que deu origem a tantas pessoas que não acreditam em nada agora, né? Não querem saber de nenhuma religião, não acreditam em Deus, não acreditam em espírito, não acreditam em nada. Pensaram escapar do perigo proscrevendo o exame e considerando uma virtude séria. Quer dizer, eles achavam naquela época, séculos atrás, que proibindo o questionamento estava resolvido o problema. A religião ia ficar bonitinha lá, né? Ninguém ia mexer na religião, porque o exame, o questionamento era proibido. Mas pretender impor a fé cega neste nosso século é desconhecer a época em que vivemos. Isso Kardec está falando no século XIX, imagina hoje, né? Se no século XIX já impor a fé cega já era um absurdo, imagina hoje. Não, você tem que acreditar, mas a ciência está falando que não é assim. Não, mas é desse jeito que a religião ensina e você tem que aceitar. Acabou. Não existe mais isso, né? A gente reflete, queira ou não queira. A gente examina pela força das coisas. A gente quer saber como e por quê. O desenvolvimento das indústrias e das ciências exatas ensina a olhar o terreno onde se põe os pés. É por isso que a gente sonda aquele terreno, né? Por onde se diz que caminharemos depois da morte. A gente sonda, a gente quer saber direitinho como é, que explicação que estão dando para nós, né? Se não o reconhecermos sólido, isto é, lógico e racional, dele não nos ocuparemos. Por mais que façam, não conseguirão neutralizar essa tendência, que é inerente ao desenvolvimento intelectual e moral da humanidade, né? Da humanidade. Segundo uns, é um bem. Segundo outros, um mal. Seja qual for a maneira de encarar, temos que nos acomodar, queiramos ou não, pois a coisa não pode ser de outro modo. Não adianta, a humanidade chegou num estágio de desenvolvimento, quer dizer, uma grande parte da humanidade ainda não, mas uma grande parte já chegou, que quer saber direitinho o que é, por que é assim, por que não é de outro jeito, e vai questionar mesmo, né? Não pode ser de outro modo. É o desenvolvimento da inteligência, é o desenvolvimento da razão que leva o ser humano a questionar tudo, não é? Quer comentar alguma coisa, Zé? Não, eu estou só aqui seguindo. Eu tô focada justamente nos textos, no texto que tem coisas assim que dá para se diferentes. Então, por isso que eu tô lendo aqui o que eu tenho com o que você está. Por isso que eu quero saber se o que eu estou lendo está realmente com a base dentro da doutrina. Tá bom. Tendo o mesmo sentido é o que vale, né? Muito bem. A necessidade de se dar conta e de compreender vai das coisas materiais às coisas morais. Certamente, a vida futura não é uma coisa palpável como uma estrada de ferro e uma máquina a vapor, mas pode ser compreendida pelo raciocínio. Se o raciocínio pelo qual a gente procura demonstrá-la não satisfizer a razão,
a gente abandona premissas e conclusões. Interroguem-se aqueles que negam a vida futura, e todos dirão que foram conduzidos à incredulidade pelo próprio quadro que lhes era apresentado, com seu cortejo de diabos, de labaredas e de sofrimentos sem fim. Pelo que nós já falamos, né? Muito bem. Todas as questões morais, psicológicas e metafísicas se ligam de maneira mais ou menos direta à questão do futuro. Quando ele fala futuro aqui, é o futuro após a morte do corpo, né? Disso resulta que essa última questão, de certo modo, depende da racionalidade de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Ele está falando muito na razão, no raciocínio, na lógica, né? Está trabalhando bastante essa ideia. Bem, seria bom também alguém comentar sobre isso, o que vocês acham, tem alguma dúvida, para não ficar só leitura, porque aqui no NEC não é leitura, não. É verdade, né? Eu peço até desculpa a Terezinha, mas é porque eu estou comparando um texto ao outro, porque me surpreendeu. Sabe aquela coisa que quando você se surpreende? Então, eu estou focando justamente, né, a diferença entre um e outro, porque, por exemplo, esse parágrafo que você leu, que tu leste, então, tá tudo, o anterior, tá tudo bem. Mas o inicial já muda algumas coisas. Aí teríamos que ver, sentar se realmente vale a pena ficar falando sobre isso. Por isso que eu não estou comentando, mas ficar lendo, então qualquer um poderia ficar lendo, né, Teresa? Vamos conversar. Se alguém quiser falar, é isso que eu falo, quando a gente está expondo um tema, se alguém quiser falar alguma coisa, interrompa, né? Ou quer colocar um exemplo, fazer uma pergunta, não que a gente saiba tudo, mas fazer uma pergunta, a gente vai buscar juntos a resposta, mas pode interromper a hora que quiser para expor alguma coisa, assim o estudo fica mais interessante, né? Porque eu, gente, estou focando aqui só para poder saber a diferença entre um e outro. Vocês me desculpem. Depois eu te mando o texto, Zélia, e você compara. Não é melhor? Assim é melhor, então eu vou desfocar, porque me levei um susto. Assim você participa aqui. Só nós duas mesmo, né? Que estamos falando, então a gente está aqui, eu vou participar. Tá bom. Tá. Por sua vez, o Espiritismo vem não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica, trazer a sua teoria, apoiada no fato das manifestações. Ele não se impõe, né? O Espiritismo não se impõe. Não exige confiança cega. Mete-se entre as criaturas e diz: examinai, comparai e julgai. Se achardes algo melhor do que isso que vos dou, tomai. Isso daí que o Espiritismo fala, né? Quer dizer, entre aspas, né? É para a gente analisar, assim, né? Examinar, comparar, julgar, pesquisar, questionar, né? E isso na nossa vida em geral. Essa indicação é na nossa vida, no nosso dia a dia. Analisar, refletir como estamos nos comportando, o que está sendo feito. Olha só, essa dica não é só do que nós estamos conversando aqui, mas é do nosso dia a dia. O que ele fala que é para fazer com relação ao espiritismo é fazer com relação a tudo, né? Com certeza, né? Hoje em dia, a gente não tem que aceitar cegamente nada, né, Zé? A gente tem que analisar tudo. Foi o que nós viemos conversar semana passada, não é isso? Isso. Então, olha, ele não diz, o Espiritismo, né? Não diz, venho derrocar as bases da religião e substituí-la por um culto novo, né? O Espiritismo não é isso. Ele diz, dirijo-me não aos que creem e que se acham satisfeitos com suas crenças, mas aos que abandonam as vossas fileiras pela incredulidade e que não o soubesses ou não pudesses reter. Venho dar-lhes, sobre as verdades que repelem, uma interpretação que satisfaça a sua razão e que os leve a aceitá-la. O número dos que tiro do atoleiro da incredulidade é a prova do que consigo. Como se o Espiritismo estivesse falando, né? Eu venho não para quem tem uma crença, que já tem uma religião,
está satisfeito com essa religião, não tem questionamento nenhum, não. Ele veio, o Espiritismo veio para aqueles que abandonaram as suas religiões porque não se contentaram com as explicações, não se contentaram com as respostas, estão buscando outras respostas, né? Para esses que o Espiritismo veio, né? Ô, Terezinha, você não está achando familiar isso aqui, não? Como assim? Porque tem Jesus estava dizendo, eu não vim para derrotar as Não leis, vim destruir as leis, e também ele tem dizendo justamente, eu vim para os filhos de Israel, aqueles que estavam perdidos. Veja, olha aí, pura palavra do que nós que estudamos no Evangelho. Impressionante. Quando você leu, falei, nossa, olha, Jesus justamente falou sobre isso, e nós já estudamos sobre, também, por isso que me chamou a atenção. Conversamos sobre isso. Olha, isso mesmo. Isso aí. Interessante. Escutai-os, e todos vos dirão. Se me tivessem ensinado essas coisas dessa maneira em minha infância, eu jamais teria duvidado. Agora creio porque compreendo. Deveis repeli-los porque aceitam o espírito e não a letra, o princípio e não a forma? Tendes toda a liberdade. Se para a vossa consciência isso constitui um dever, ninguém pensará em violentá-la. Mas eu não diria que isso é um erro menor, digo mais, a minha imprudência. Então, aqueles que aceitam, né? Puxa, se tivesse me ensinado isso antes, né? Como eu gostaria de ter aprendido isso quando eu era mais jovem, quando eu era criança, né? Seria bem melhor, mas as coisas vêm na hora certa também na nossa vida, né? A gente aprende isso também com a doutrina, né? Então, e é isso, né? A mente vai abrindo, vai aceitando, vai ampliando, vai aprofundando, né? Quando estuda esses princípios, né? Com bastante dedicação. e vontade em aprender, não só o que, como nós estávamos conversando, gente, não é ler, é interpretar e tirar a essência para poder trazermos para o nosso dia a dia, para gradualmente, quando queremos, ir interiorizando-a. Isso. Porque Isso mesmo. senão, o que adianta? Só saber não funciona, não resolve, né, Zélia? A gente saber e sentir tudo isso dentro da gente, porque quando a gente sente, por exemplo, eu costumo falar assim, bom, eu aprendo com a doutrina espírita que eu sou um espírito imortal, reencarnado em evolução. Muito bem. Agora, quando acontece algum problema na minha vida, quando eu vou enfrentar esse problema, eu me sinto um espírito encarnado, reencarnado em evolução para enfrentar esse problema? Ou eu me comporto como qualquer outra pessoa? Entende? Porque não importa, só saber não vai mudar a nossa vida. É pensar e sentir dessa forma. Pensar e sentir dessa forma. Foi como disse Alcione da semana passada, vivenciar, interiorizar, sentir. Eu me sinto um espírito imortal, eu só sei que eu sou um espírito imortal. Entende? A coisa é mais complicada do que a gente pensa. Nos dá também uma responsabilidade, porque estamos aprendendo para colocarmos em prática, ou pelo menos procurarmos colocarmos em prática. Em casa, sempre fiz, você agora virou santinha? Assim, não, é porque vamos errando, vamos nos equivocamos, vamos dando, às vezes, como panela de pressão, mas quando vemos que estamos naquela que estamos estourando, assim, opa, vamos colocar, vamos trazer o que nós estamos, vamos trazer o equilíbrio das emoções para que pelo menos algo seja praticado. Nossa rotina. Porque senão não tem sentido.
senão ficaremos como se fossem aqueles beatos ou beatas que vão uma vez por semana ficar lá escutando, ou então até nos próprios centros espíritas, né, assim, né, Terezinha? E outra coisa, né, Zélia? A gente aprender tudo isso, e na hora que a gente tem que enfrentar um problema na vida, uma dificuldade, alguma coisa difícil, eu vou me desesperar, eu vou me revoltar. E que adiantou estudar tudo isso se eu, na hora de agir, eu não ajo tendo como base esses ensinamentos? A minha ação é como se eu não soubesse nada. E aí, Não é? justamente que está esse conhecimento que vamos gradualmente adquirindo com o estudo, vai nos dando uma serenidade no nosso ser, Serenidade. que Mesmo às vezes diante. me surpreende, me surpreende. Por isso que não tem jeito. É procurar interiorizar e enraizar o aprendizado. Isso mesmo. Escutai-os e todos vos irão. Já vi isso aqui. Então eu preciso virar aqui. Peraí. Como dissemos, a vida futura é o objetivo essencial de toda doutrina moral. Sem a vida futura, a moral não tem base. A vitória do Espiritismo está precisamente na sua maneira de apresentar o futuro. Além das provas que ele nos dá, o quadro que ele pinta é tão claro, tão simples, tão lógico, tão conforme a justiça e a bondade de Deus, que involuntariamente a gente diz: sim, é assim mesmo que a coisa deve ser. Assim eu a tinha imaginado. E se não tinha acreditado, é porque me tinham ensinado de outro modo. Então, é isso que a gente está falando até agora, né? Tudo isso. Mas o que é que de tal poder, o que é que dá tal poder à teoria do futuro? O que é que lhe consigna tantas simpatias? Nós dizemos que é a sua lógica. Eu que admito. Nós dizemos que é a sua lógica inflexível, que resolve todas as dificuldades até agora insolúveis. E isso ela deve ao princípio da pluralidade das existências. Com efeito, tirar esse princípio, imediatamente surgirão milhares de problemas, cada qual mais insolúvel que o outro. De fato, né, a doutrina da reencarnação, ela dá uma base muito sólida para a doutrina espírita, né, para todos os princípios, porque sem a doutrina fica sem solução, não é? Uhum. Cortou, viu, a Terezinha voltou, cortou alguns segundos e agora voltou, viu? Voltou? Uhum. Tá. E como é esperançoso tudo isso. Tudo é esperançoso. Sabemos que mesmo nos sentindo sozinhos ou sozinhas, não nos encontramos. E que há seres que são simpáticos a nós e que estão torcendo lá no mundo espiritual por nós e nos apoiando. Isso mesmo. Uhum. É como aquilo que nós falamos, né, Terezinha? Nós podemos estar no meio de uma multidão e nos sentimos completamente sós, solitários. E quando nós estamos nessas situações, é voltarmos e pensarmos, bom, se eu estou nessa situação, porque às vezes temos que estar em determinados lugares, mas focar naqueles que realmente estão na sintonia conosco. Isso. Uhum. E, na realidade, nunca estamos sozinhos, né? Não, Terezinha. Nossos amigos espirituais que nos acompanham muitas vezes, estão ali nos inspirando, nos orientando em algumas coisas, né? Ou você vê só, você preparou o estudo de hoje. Quantas vezes estou tentando preparar para segunda-feira, fiz de propósito. Lembra que eu te enviei o material? Lembra? Eu já parei tudo porque a gente vai recebendo intuições.
É impressionante como nós somos intuídos. É isso mesmo. É muito bonito. Então, realmente, a certeza de que há, sim, seres que estão nos acolhendo, a pluralidade das existências, que a vida continua, é muito gostoso, é muito esperançoso. Isso. A cada passo, a gente se choca com inúmeras objeções. Essas objeções não eram levantadas outrora, porque ninguém pensava nelas. Mas hoje, que a criança se fez adulto, ele quer ir ao fundo das coisas, quer ver claro o caminho por onde o conduzem. Sonda e calcula o valor dos argumentos que lhe apresentam. E se esses não lhe satisfazem a razão, se o deixam no vazio e na incerteza, rejeita-os e espera coisa melhor, né? Ele está desenvolvendo essa mesma ideia, né? Muito bem. Sempre utilizar a razão. Sempre. Eles nos chamam, como ele nos chama para use a razão, para que não fique naquela fé cega. Não é porque os espíritos estão trazendo, estão dizendo que vamos aceitar tudo o que eles nos dizem. É como ele colocou um exemplo maravilhoso da criança. É o exemplo da criança, isso mesmo. A pluralidade das existências é uma chave que abre novos horizontes, que dá uma razão de ser a inúmeras coisas incompreendidas, que explica o não explicado. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Por isso, os que haviam chegado a duvidar dessa justiça e dessa bondade, agora reconhecem o dedo da providência onde eu tinha ignorado. De fato, né? Quando a gente não conhece a lei da reencarnação, não conhecia, né? A gente tinha uma série de coisas que a gente não encontrava explicação, eram coisas meio absurdas, né? As diferenças, pessoas passando por grandes dificuldades, outras tendo uma vida mais fácil, doentes sadios outro, criança nascendo com problema. Como que quem acredita em Deus, como é que vai entender isso? Se não conhece a reencarnação. Ah, foi a vontade de Deus. Puxa, mas por que Deus quis que essa criança nascesse assim e que a outra criança nascesse sadia? Por quê? Não é? Nenhuma delas fez nada antes, né? Porque não acredita na reencarnação, então não fizeram nada para merecer isso. Então, fato, né? A reencarnação abriu uma janela, né? Uma janela enorme para a gente entender as coisas, entender todas essas aparentes absurdos, né? Aparentes injustiças, aparentes absurdos que a gente vê na vida. A reencarnação é a chave mesmo, é como Kardec fala, é a chave, né? Porque aí não utilizaremos termos inadequados. Deus está me castigando. Por que Deus me mandou isso? Né? Como se Deus mandasse para a gente alguma coisa, né? Por que Deus me mandou? Por que A gente tinha umas ideias, assim, bastante atrasadas, né? Eu vou conversar, vou trazer até aqui, vou trazer uma pessoa que é de uma outra nacionalidade, da Macedônia, não, do Kosovo. Eu vou trazer isso, porque eu achei engraçado. Ele estava sozinho, separado, nós não sabíamos. E estava, como vamos dizendo, no Brasil, vulgarmente falando, curtindo a vida. De repente, vem o filho, vem a filha, já minha ele, como um mini empresário, tem que fazer tudo em casa, porque os filhos estão estudando. Aí ele falou para meu esposo assim: vê, seu Ernesto, estou recebendo de cima. Olha só, Straffer. Eu não sei como é que vocês dizem Straffer em português. Gente, como é que Straffer? Castigo! Castigo de Deus, ó. Aí apontando para cima, assim,
Tá vendo? Ó o castigo de Deus. Imagine o que andou fazendo com a pobre da ex-esposa dele. Porque ele deixou o país, as crianças deixaram o país, estão aqui e ele está agoniado, tá vendo? Strife, ou seja, castigo de Deus. Ele está encarando isso como um castigo, né? Quando na realidade é uma grande oportunidade de crescimento, né? Porque tem que cozinhar, porque tem que fazer as coisas. Olha que oportunidade maravilhosa, né? Mas tão bonito, quando você vê, Strafe, vê, Senhor Shone, como Deus está me... Obrigada, Terezinha. Sem a reencarnação, com efeito, a que atribuir as ideias inatas? Como justificar a idiotia, o cretinismo, a selvageria ao lado do gênio e da civilização? A profunda miséria de uns ao lado da felicidade de outros? As mortes prematuras e tantas coisas? Quer dizer, fica tudo sem resposta, né? Sem a reencarnação. Quando ele fala aqui idiotia e cretinismo, é que no tempo de Kardec, as doenças mentais eram chamadas assim, né? Idiota ou cretino, não tinha o sentido que a gente dá hoje. É uma ofensa, a gente xinga, né? É um xingamento até. Naquele tempo não, eram as pessoas que tinham deficiência mental. Lógico que hoje não se usa mais esses termos, né? Então, fica tudo sem resposta, né? Se a gente não tem a chave da reencarnação. Do ponto de vista religioso, certos dogmas, tais como o pecado original, a queda dos anjos, a eternidade das penas, a ressurreição da carne, etc., encontram nesse princípio uma interpretação racional que leva à aceitação do seu espírito, mesmo por aqueles que repeliam a letra. Então, até esses dogmas, né, pecado original, essas coisas todas, se a gente interpretar esses dogmas religiosos do ponto de vista, né, da reencarnação, a gente vai entender o que está por trás de tudo isso. Porque aquilo que parece um absurdo tem uma verdade por trás, tem uma essência que é real, mas precisa da interpretação correta, né? Não interpretar ao pé da letra, mas procurar o sentido que está por trás de tudo isso. Em resumo, o homem atual quer compreender o princípio da reencarnação, ilumina o que estava obscuro. Por isso dizemos que esse princípio é uma das causas que dão favorável acolhida ao Espiritismo. Dir-se-á que a reencarnação não é necessária para crer nos espíritos e em sua manifestação. Prova disso é que há crentes que não a admitem. É verdade. Também não dizemos que se não possa, sem isso, ser bons espíritos. Então, Kardec está dizendo aqui que pode ser bons espíritas sem acreditar na reencarnação. Não somos daqueles que atiram pedras nos que não pensam como nós. Apenas dizemos que eles não abordaram todos os problemas suscitados pelo sistema unitário, sem o que teriam reconhecido a impossibilidade de lhes dar uma solução. Então, eu sou espírita, mas eu acredito na reencarnação. Tudo bem, você tem o direito, tudo bem. Mas vai chegar uma hora que a gente vai chegar no funil, né? A gente vai ter que entrar na reencarnação, porque não vai ter como a gente entender certas coisas sem essa chave que é a reencarnação. Então, por um tempo, vamos dizer assim, a gente pode, né? Eu sou espírita, mas não aceito a reencarnação. Por um tempo, porque chega uma hora não tem outra saída, né? Você, como é espírita, não aceita a reencarnação? É o que Kardec está falando aqui, olha. Dir-se-á que a reencarnação não é necessária para crer nos espíritos e em sua manifestação. Prova disso é que há crentes que não a admitem, né? É verdade.
também não dizemos que se não possa, sem isso, sem a reencarnação, ser bons espíritas. Ele está falando isso. Pode ser Mas não bons tem muita espíritas. lógica, mas não, Hã? não tem se somos espíritos, até a própria palavra já está Então, dizendo. sabe o que eu acho, Zélia? Que no tempo de Kardec, a doutrina era nova, né? Estava aparecendo, estava surgindo. Então, eu acredito que para aceitar a reencarnação no início foi mais difícil. Hoje não, hoje a gente já aceita com mais tranquilidade, mas eu acredito que no tempo de Kardec houve essa dificuldade, sim, de gente que tinha não aceitava a reencarnação, né? Rejeitava, uma rejeição à ideia da reencarnação, que com o tempo isso foi mudando, né? Olha aqui como ele fala aqui na sequência. A ideia da pluralidade das existências, a princípio, foi acolhida com espanto, com desconfiança. Depois, pouco a pouco, familiarizaram-se com ela à medida que reconheciam a impossibilidade de, sem ela, saírem das inúmeras dificuldades levantadas pela psicologia e pela vida futura. Então, no começo houve dificuldades, sim. Muitas pessoas, no tempo de Kardec, aceitavam os princípios espíritas, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, muito bem. Mas muitas delas tiveram dificuldade no início de aceitar a reencarnação. Ele vai falar que até ele mesmo teve, quer ver? Não sei se é aqui que ele fala. Há uma coisa certa, esse sistema ganha terreno diariamente, né? Isso no tempo dele, século retrasado, né? Foi ganhando terreno diariamente. Hoje, na França, os adversários da reencarnação, falamos dos que estudaram a ciência espírita, tá vendo? Estudaram a ciência espírita e eram adversários da reencarnação. Mas são em número imperceptível, são em número pequeno, em comparação com seus partidários. Mesmo na América, onde eles são mais numerosos, os que não aceitam a reencarnação na América eram mais numerosos, pelas causas que explicamos no número anterior, tal princípio começa a popularizar-se. Daí se pode concluir que não está longe o dia em que, sob esse ponto, não haverá qualquer dissidência. Então, o que ele está falando? Na França, tinha pessoas que estudavam a ciência espírita e não aceitavam a reencarnação, mas em número pequeno. Na América, quando ele fala América, são os Estados Unidos, né? Eles são mais numerosos. Os que não aceitam a reencarnação, no tempo de Kardec, são mais numerosos. Ele fala pelas causas que explicamos no número anterior. Eu fui procurar o número anterior, né? E aqui eu vou colocar aqui, ó. A reencarnação na América, Revista Espírita, fevereiro de 1862. Por que na América, nos Estados Unidos, era mais difícil aceitar a reencarnação? Kardec explica aqui. Com frequência, as pessoas se admiram que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América e os incrédulos não deixam de aproveitar as circunstâncias para acusarem os espíritos de contradição. Então, naquele tempo, os espíritos não falavam de reencarnação na América. Por quê? Aí Kardec continua. Não repetiremos aqui as explicações que nos foram dadas e que publicamos a respeito. Limitar-nos-emos a lembrar que nisso os espíritos mostraram a sua prudência habitual. Eles quiseram que o espiritismo surgisse num país de liberdade absoluta quanto à emissão de opiniões. O ponto essencial era a adoção do princípio, e para isso não quiseram ser perturbados em coisa alguma. Então, quando eles falaram da reencarnação na França, a França era um país mais aberto para ideias novas, então não houve tanto problema. Mas, nos Estados Unidos, olha que interessante, o mesmo não se dava com todas as consequências, sobretudo com a reencarnação, que se teria chocado com os preconceitos de escravidão e cor.
Estados Unidos era um país escravocrata, né? Havia a questão dos escravos e o preconceito muito grande de cor, né? Então, olha aqui, a ideia de que um negro poderia tornar-se um branco, de que um branco poderia ter sido um negro, de que um senhor poderia ter sido escravo, parecia de tal modo monstruosa que era suficiente para que o todo fosse rejeitado. Olha que interessante isso, eu nunca tinha percebido essa questão. Então, nos Estados Unidos, os espíritos demoraram mais para falar de reencarnação, por causa da escravidão e do preconceito. E na França eles já estavam aprendendo através da filosofia racional e da psicologia que como vimos, estudavam nas universidades e também nos colégios. Isso para eles não teve nenhum problema, porque por dessa mesma forma. O terreno já estava preparado, né? Já estava na França, né? Nos Estados Unidos, não. Né? Então, eles foram cuidadosos, né? Para passar as ideias nos Estados Unidos. Assim, os espíritos preferiram sacrificar momentaneamente o acessório ou principal. Você não ia rejeitar a doutrina como um todo. Se já chegasse falando de reencarnação, iam recusar, iam rejeitar tudo, né? E sempre nos disseram que mais tarde seria estabelecida a unanimidade sobre esse como sobre outros pontos. Com efeito, é o que começa a se dar, já estava começando a mudar o quadro. Várias pessoas daquele país nos disseram que essa doutrina lá encontra atualmente numerosos partidários, que certos espíritos, depois de tê-la dado a pressentir, vêm confirmá-la. Então, já no tempo de Kardec, a coisa já estava começando a ser mais aceita lá nos Estados Unidos. Né? Olha como que é difícil, né, Zélia, mudar a mentalidade das pessoas. Aquela mentalidade enraizada é muito difícil de mudar, não é? Não convinha, né? Não convinham, não era conveniente, inclusive na nossa própria pátria, eles terem isso, porque imagine um senhor de engenho, vai, reencarna posteriormente como um escravo. Ele não aceita isso de jeito nenhum, né? E ou deixar fortuna para um escravo. Também tinha toda uma... porque tem aí, está falando sobre a escravidão, mas também tem tantas outras coisas por trás disso aí, que são as convenções políticas. Outros tipos de preconceito, né? Existem, né? Eis a respeito, nos escreve de Montreal, Canadá, o senhor Fleury Lacroix, natural dos Estados Unidos. Então, essa pessoa escreveu por Kardec. A questão da reencarnação, da qual fostes o primeiro promotor visível, aqui nos tomou de surpresa. Hoje, porém, estamos reconciliados com ela, com essa filha do vosso pensamento. Tudo se tornou compreensível por essa nova claridade, e agora vemos o nosso futuro bem mais dilatado na eterna caminhada. Entretanto, isso nos parecia absurdo, como dizíamos no começo. Hoje negamos, amanhã acreditamos. Eis a humanidade. Felizes os que querem saber, porque a luz se faz para eles. Infelizes dos outros, porque permanecem nas trevas. Essa pessoa escrevendo para Kardec, né? Que a situação já estava mais amenizada, né? Já estavam começando a aceitar melhor a ideia da reencarnação. Assim, foi a lógica, a força do raciocínio que os levou a essa doutrina, porque nela encontraram a única chave que poderia resolver problemas até então insolúveis, né? Contudo, o nosso honrado correspondente engana-se
quanto a um fato importante, ao atribuir-nos a iniciativa dessa doutrina, que chama de filha do nosso pensamento. É uma honra que não nos cabe, pois a reencarnação foi ensinada pelos espíritos a outros, que não a nós, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Que aquele correspondente falou que Kardec que tinha trazido, né, a ideia da reencarnação. E Kardec fala que não, a ideia já existia, já tinha sido revelada para outros, né? E que não foi ele que lançou a ideia da reencarnação. Essa ideia já existia antes, né? Pronto. Fazer algum comentário? Terezinha? Parou. Agora voltou. Foi rapidinho, parou. Não. Só que está na hora. Eu não sei se tem aí alguma coisa. Se tem, eu não sei se tem aí, mas se tiver, é longo ou não? Ou tem... Aqui eu só vou pôr isso aqui, que não vai dar para ver tudo, não. Ainda tem mais algumas coisas. Quando ele Kardec falando, né? Quando ele nos foi revelado, né, a lei da doutrina da reencarnação, ficamos surpresos e o acolhemos com hesitação e desconfiança. Nós até mesmo combatemos. A Kardec combateu a ideia da reencarnação no começo. Algum tempo, até que a evidência nos foi demonstrada. Assim, nós aceitamos esse dogma e não o inventamos, o que é muito diferente, né? Então, eu teria aqui mais algumas coisas, mas acho que não vai dar, viu? Não vai dar, tem bastante coisa. E podemos passar para quem estiver interessado. Gente, no mesmo mês, na mesma revista. Só buscar... repete, por favor, o tema, o título do artigo. Daqui desse artigo que nós estamos vendo? Consequências da doutrina da reencarnação sobre a propagação do espiritismo. Não, da América, você leu. Da América, aqui. Peraí. Aqui, ó. A Reencarnação na América, Revista Espírita, fevereiro de 1862. Isso, para quem estiver interessado. Ler o texto todo é bem melhor, né? Exatamente, refletindo e analisando. Bom, você poderia descompartilhar a tela, por favor? Sim. Porque aí eu entro aqui, que eu não posso sair. Eu não sei como é que eu faço aqui. Eu me atrapalho ainda aqui. Eu não posso, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu te tirar. Isso. Então, alguém gostaria de acrescentar algo? Todo mundo ficou só calado, só tu e eu. Fica só a gente falando. Vão enjoar da minha voz, a sua voz, né? Fica horrível, ainda mais dependendo do tom, aí eu falo mais alto, tudo isso. Bom, então, Terezinha, gratidão, viu? Eu que agradeço. Aqui, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estudar para poder apresentar. É verdade, Terezinha. Quando nós estamos preparando um estudo, primeiro é para nós. Aí sentimos, e quando vemos esse material, chegamos assim, nossa, às vezes queremos compartilhar para quem está realmente interessado ou interessada. Sentimos assim. Então, gente, até a próxima. Bom, iniciaremos na segunda-feira um novo estudo na Casa do Caminho. Estou muito contente, que é o estudo da Gênesis. Então, até lá. Tchau, Tê. Tchau.